Santíssima e viva Cristo Rei. No vídeo passado, nós vimos quem é a Virgem Maria e que a pergunta que Jesus fez no Evangelho que nós lemos, São Marcos, ela não foi de forma negativa, de maneira alguma. Ficou bem claro, né? Mas a importância, quanto foi importante para o estudo da Mariologia, né? Aquela pergunta de Jesus. E nesse vídeo de hoje, nós vamos ver o anúncio do arcanjo Gabriel à bem-aventurada Virgem Maria. Tá? Então, muitos de nós conhecemos este relato que está no Evangelho de São Lucas. Você vai encontrar lá no capítulo 1, no versículo 1 e os seguintes versículos. Tá? Vai estar narrando esse episódio da anunciação do arcanjo Gabriel à Virgem Maria. Diz o seguinte, que o anjo para diante de Nossa Senhora e ele vai saudá-la. Ele diz: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Santo Tomás, que é um grande doutor da Igreja Católica, Apostólica Romana, e também um grande santo, que eu creio que a maioria dos católicos conhece, né? Ele nos ensina que na antiguidade, os anjos, eles não reverenciavam as criaturas humanas. Por quê? Santo Tomás nos ensina por quê, né? Santo Tomás nos ensina que os anjos, eles são superiores a nós em graça, em santidade e em familiaridade com Deus. A proximidade dele com Deus. Familiaridade com Deus. Então, os anjos são superiores a nós. Por isso, o anjo não reverenciava o ser humano, a criatura humana. Então, o anjo, ele é um ser espiritual. Ele é um ser angélico. Ele é puro espírito. Então, eles estão acima da natureza humana. Os anjos estão acima da natureza humana. Segundo esse grande santo e esse grande doutor da igreja, tá? Que nos ensina isso, que é Santo Tomás de Aquino. Os anjos não reverenciavam as criaturas humanas. Agora, se nós pegarmos as Sagradas Escrituras, nós lermos as Sagradas Escrituras, estudarmos as Sagradas Escrituras, nós notamos que dentro da Sagrada Escritura, que são os homens que reverenciam a criatura angélica. Né? Isso está descrito na Sagrada Escritura. No Antigo Testamento a gente vê isso. Os homens reverenciando os anjos. Eu vou citar apenas dois exemplos, tá? Mas nós achamos mais no livro da Sagrada Escritura. No livro do Gênesis capítulo 18, versículos 1 e 2, né? Onde o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré. Ali, quando ele estava ali sentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia, né? Ele estava sentado na entrada de sua tenda. Quando, de repente, Abraão, ele levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Depois você confere na palavra de Deus. Tá bom? Você confere na sua Sagrada Escritura. Aí ele levantou-se no mesmo instante, no versículo 2, ele levantou-se no mesmo instante, na entrada da sua tenda, veio-lhe ao encontro e prostrou-se por terra. Ele prostrou-se por terra diante do anjo. Veja aí a reação humana diante de uma criatura angélica. E nós vemos também uma passagem que é no livro do profeta Daniel. No livro do profeta Daniel, no capítulo 8, nos versículos 16 e 17, Daniel, depois você lê também lá, por favor.
Daniel, ele fica apavorado. Daniel, ele fica aterrorizado. E ele cai com o rosto por terra. Tá? Porque ele está tendo uma visão espiritual. Ele está tendo uma visão espiritual. Então, as duas passagens que eu apresentei para você agora, as duas passagens bíblicas, tá? Que falam das reações humanas diante do ser angélico, diante do mundo espiritual. A reação humana. E Santo Tomás, ele conclui. Santo Tomás diz que os anjos não reverenciavam as criaturas humanas. Por quê? Porque eles são superiores a nós. Os anjos são superiores às criaturas humanas. Até o dia em que o anjo pudesse encontrar uma pessoa que fosse superior a ele. Isso é ensinamento de um grande santo da Igreja Católica. Tá? Até o dia que ele encontrasse uma pessoa que fosse superior a ele. Superior em graça, superior a ele em santidade e superior a ele também em familiaridade com Deus. Por isso ele se inclina. Santo Tomás diz que esse dia acontece quando o anjo Gabriel saudou a Virgem Maria. Tá? Então veja, não é Nossa Senhora que se inclina ao reverenciar o anjo. Isso está claro no Evangelho. Está claríssimo no Evangelho. Não é Nossa Senhora que se inclina ao reverenciar o anjo. Segundo São Tomás, né, agora é o anjo que se inclina diante dela. Ele se inclina diante dela, da Virgem Maria, e diz: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. E com essas palavras, Santo Tomás diz que o próprio anjo Gabriel, ele está testemunhando. O próprio anjo Gabriel está testemunhando, tá, a reverência que ele tem, ele próprio tem por Nossa Senhora. Tem um teólogo que ele se chama Royo Marim, tá? Um teólogo católico, né? Ele nos ensina que o anjo, olha que bonito, ele nos ensina que o anjo, ele reverencia e se inclina diante dela nessa situação. Por quê? Porque o anjo percebe que o que está nela é maior do que o que está nele. Por isso, então, que ele se inclina. E ele vai dizer: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Este texto é extremamente importante para nós, católicos, apostólicos, romanos. E não tem como ser católico, apostólico, romano e não ser mariano. Viver a santidade e não ser mariano. Não existe essa possibilidade. Não é um adereço. Vejam que o anjo nem sequer ele chama pelo nome. Ele nem sequer chama ela pelo nome. Se você procurar na Sagrada Escritura, você não vai encontrar na Sagrada Escritura uma outra anunciação de anjo como essa. É lógico que existem várias mensagens trazidas pelos anjos. Isso sim, você vai encontrar várias mensagens trazidas pelos anjos. Mas não existe um outro relato bíblico em que o anjo faz essa saudação. Essa é a única, é exclusiva. E ele nem sequer a chamou pelo nome, mas chamou ela de ave cheia de graça. Como se ensinam os grandes doutores da igreja. Nem sequer chamou ela pelo nome. Ave cheia de graça. Isso por quê?
para mostrar a grandiosidade de quem é a bem-aventurada Virgem Maria. Qual a importância da Virgem Maria na obra de salvação, no plano de salvação. A expressão ave era uma expressão que era usada somente para as rainhas e para os imperadores da época. Se usava ave. Se você ler na Sagrada Escritura, você também vai encontrar o povo saudando os seus imperadores, os reis, as rainhas, né? Agora, quando um arcanjo vem do céu e diante dela, diante da Virgem Maria, ele diz, ave cheia de graça, isso fica muito claro para nós. Fica muito claro para nós que a igreja ensina que a Virgem Maria, ela é a soberana. Fica muito claro para nós, e a igreja ensina, que ela é a rainha dos anjos. Ou seja, ela está acima dos anjos. Aliás, dentro da igreja, se você não sabia, você vai ficar sabendo agora, que existe uma hierarquia de cultos. Tá? Nós temos o primeiro culto, e o primeiro culto, ele é chamado de latria, tá? Que no grego significa adoração. Latria no grego significa adoração. Por isso, quando se adora algo no lugar de Deus, se diz idolatria. Você está vendo que aparece a palavra latria, idolatria. Tá? Então, essa palavra latria, que é um pecado, essa idolatria. Isso significa o quê? Significa que estão dando um culto de adoração a quem não devia. Idolatria. Tá? Estão colocando algo no lugar de Deus, pessoas no lugar de Deus, material no lugar de Deus. Dando um culto de oração a quem não devia dar. Então, o primeiro culto é chamado de latria, que só é dado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O culto de latria, somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Abaixo do culto de latria, aí vem um culto que nós chamamos, culto que se chama hiperdulia. Tá? Hiperdulia. Tá? A palavra hiper, ela significa super. E a palavra dulia significa, no grego, ela significa veneração. Então, hiperdulia, uma hiperveneração. Vejam que não é uma latria. Que muitas vezes, nós católicos, né, nós somos acusados disso. Né, num culto de latria a Maria, a Virgem Maria. Né. Mas é um culto de hiperdulia, uma super veneração. Ninguém na fé católica adora a Virgem Maria. Não existe nenhum documento, não existe nenhum ensinamento dos santos que nos ensina a adorar a Virgem Maria. Os protestantes deviam colocar isso na cabeça, procurar, estudar, entender, ao invés de nos acusarem. Porém, a palavra já fala que é um culto especial, é um super, né? Hiperdulia, é um culto especial, uma super veneração, uma máxima veneração. É uma super veneração, uma máxima veneração, mas que não atinge a latria. Não é um culto de adoração, mas sim uma super veneração. Está dando para entender? Abaixo do culto de hiperdulia, aí nós temos o culto de protondulia. Protondulia. O próton significa primeiro. E dulia, como nós vemos no culto anterior, que é uma veneração. Tá? Então, protoveneração. A primeira veneração. Tá? Então, depois de Deus e depois da Virgem Maria, o primeiro santo, depois de Deus, depois da Virgem Maria, o primeiro santo
que mais se deve ser amado é o glorioso São José. É o glorioso São José, tá? Que é o próton do dia, a primeira veneração abaixo de Deus e de Nossa Senhora. Por quê? Porque ele fez a vez de Deus Pai aqui na Terra. São Pedro Julião, que é um outro santo da igreja, que viveu 20 anos da Eucaristia, São Pedro Julião diz que o único santo que Deus escolheu para ser seu representante aqui na Terra é São José. Olha, essa é a voz de um santo, palavra de um santo. Por esse fato, São José merece um culto especial que se chama protonulia, ou que seja, primeira veneração após Deus e a Virgem Maria, a primeira veneração ao primeiro santo, que é São José. O último culto que temos dentro da fé católica, ela se chama dulia, tá? Dulia, que no grego significa veneração, como nós já vimos. Então, esse culto de dulia, ele é dado aos anjos e santos. Essa é uma hierarquia que há dentro da Igreja Católica, tá? E que nós devemos conhecê-lo e segui-lo. E eu acho que deu para entender. Ficou claro que a Virgem Maria está acima de todos os anjos e santos. Acima de todos os anjos e santos está Nossa Senhora. Abaixo de Deus, por quê? Porque ela se tornou a digna mãe de Deus. Tá vendo? Ela se tornou a digna mãe de Deus. Então, ela está acima até mesmo dos anjos. E na anunciação do anjo, nós vimos isso aí. Ficou claro, né? Ficou claro isso. Agora, é ele que se inclina diante dela para dizer: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Inclusive, o Papa Pio XII, ele vai dizer que o anjo Gabriel, ele foi o primeiro arauto. Olha o que o Papa vai dizer, hein? O Papa Pio XII, ele vai dizer que o anjo Gabriel, ele foi o primeiro arauto das glórias da Virgem Maria. O que quer dizer arauto? Arauto, essa palavra arauto, ela quer dizer anunciador. Então ele está dizendo que o anjo Gabriel, o arcanjo São Gabriel, ele foi o primeiro anunciador, o primeiro que anunciou as glórias de Maria. Foi anunciado por um anjo. Foi um anjo que veio do céu e que se inclina diante dela para saudá-la. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. São as palavras de um anjo enviado por Deus, vindo lá do céu. Né? Esse é um grande ensinamento da fé católica que nós temos dentro da Mariologia. Tá? A Mariologia, que como eu já disse no outro vídeo, é um estudo, né, dentro da teologia, é um estudo sobre Maria. Então ele nos dá esse ensinamento. Esse é do estudo a respeito de Nossa Senhora, dentro da teologia, a Mariologia. Deixando bem claro a importância de Nossa Senhora. E por que nós católicos a amamos, né? Ou deveríamos amar mais e mais ainda? Eu já ouvi pessoas católicas, né? Falando que a Bíblia fala pouco de Nossa Senhora. Tá? Talvez você já tenha ouvido isso também. Né? E isso é uma grande mentira, isso não é verdade. Se nós dedicarmos ao estudo das Sagradas Escrituras, se nós nos dedicarmos a estudar sobre Nossa Senhora, você vai ver o quanto a palavra, né? O quanto a palavra fala de Nossa Senhora.
Ela está impregnada desde o início até o final. O problema hoje é que as pessoas não têm tempo. As pessoas não têm tempo para se dedicar às coisas de Deus. Infelizmente, é uma verdade. Muitos não gostam de ouvir, mas é verdade. Né? Talvez o termo correto, talvez até não seja esse, né? Na verdade, talvez ele não tenha amor. Ele ama, mas não tem o amor o suficiente para se dedicar a conhecer as coisas de Deus. Se dedicar a conhecer as coisas de Deus, conhecer a Virgem Maria e com alegria transmitir a outras pessoas. Transmitir com entusiasmo, em passar a verdade, e não o que eu acho e o que eu penso. Mas é a verdade que nos dá a santa e amada Igreja Católica Apostólica Romana, através da tradição, né? Através dos apóstolos, a tradição apostólica. Né? E para ser sincero, são poucas as pessoas interessadas. Tá? E eu sinto isso. Eu passei por isso. Tá? Infelizmente, são poucas pessoas interessadas. Infelizmente. Mas nem por isso nós não podemos desanimar. Jamais. É lógico que se faz necessário. Se faz necessário um investimento, tá? Em investimentos. Ou seja, comprar livros, ir atrás de documentos, pesquisar em sites oficial do Vaticano, né? Procurar as vidas dos santos, os documentos da igreja, fazer cursos, tem tantos cursos por aí na internet, a gente vê, mas cursos verdadeiros, né, sinceros, né? Ter vida de oração, senão de nada adianta ter conhecimento se você não tem compromisso com Deus. Se você não tem um compromisso com a verdade, de nada adianta. E etc, etc e tal. Para quem pensa que a Sagrada Escritura fala pouco de Nossa Senhora, tá? Santo Tomás, não é Santo Tomás de Aquino, é um outro santo. É Santo Tomás de Vila Nova. Tá? Ele diz o seguinte: bastou falar que ela nasceu, bastou falar que dela nasceu Jesus, e ao falar que dela nasceu Jesus, ou seja, dizer que ela é a mãe de Deus, já disse tudo. São as palavras de Santo Tomás de Vila Nova. Depois você pesquisa, você busca sobre esse santo, leia a vida desse santo. Pare, pense um pouco, analise. Como uma criatura se tornou a mãe de Deus. Como uma criatura se tornou a mãe de Deus. Na verdade, a maternidade de Nossa Senhora, ela é o grande pedestal de tudo aquilo que se fala da Virgem Maria. O primeiro dogma de Nossa Senhora. Tá? É o pedestal de tudo que se fala de Maria. Tudo que se fala de Nossa Senhora. Por que amamos Nossa Senhora? Porque ela é a mãe de Deus. Né? Como se diz, simples assim. Porque ela é a mãe de Deus. Porque louvamos a Maria? Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, capítulo 3, versículo 3, Deus quis honrar os pais pelos filhos, depois você comprova lá na sua palavra de Deus. Tá? Então, seja, toda a honra que não é latria, mas uma hiperdulia, lembra que nós falamos daqui passado aí? Uma hiperdulia, uma superveneração, que toda a honra que Maria recebe é por causa do Filho. Não por si própria, por causa do Filho. Isso você vai ver lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 3, depois você confere. Pois Deus quis honrar os pais pelos filhos. Então, toda a honra que Nossa Senhora recebe é por causa do Filho dela. Dá para entender? E quem é o Filho dela? Senão, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso amado.
nosso Senhor, nosso Deus, nosso Rei, nosso Mestre, Jesus Cristo. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para você, né? E espero que você coloque no seu coração o desejo de buscar a verdade, conhecer a verdade e procurar, tá? Procurar ler sobre Nossa Senhora, ler sobre a vida dos santos, né? Meditar a palavra está recheada de Nossa Senhora. Tá bom? Que nós não podemos nos deixar levar por pessoas de coração duro. Né? Foi que eu disse esses dias, dois testemunhos de Jeová veio no portão aí conversar comigo. Eu falei para ele, busca a verdade, leia a verdade, busca na patrística. Aliás, tem vários protestantes se convertendo, tá? Aquilo que os católicos não estão fazendo, os protestantes estão fazendo, que é ler a patrística, estudar a língua da patrística, tá? E eles estão conhecendo a verdade e estão se convertendo. Aí eu disse para ele, busca a verdade, mas com o desejo de conhecer a verdade, não o que já está formado no seu coração, que foi colocado no seu coração. Então, que com isso você desperte, né, esse desejo que possa, assim como os discípulos de Emaús, né, quando Jesus falava da palavra, né, eles disseram que ardia o coração deles, que o seu coração possa arder, tá, de desejo de encontrar essa verdade. Amém? Salve Maria e viva Cristo Rei!